Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Com FM, Flávio aqui. Quero te convidar para que a gente dê continuidade aos nossos estudos, aquela sequência que nós nos propusemos a fazer desde o início. E hoje nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. É uma passagem muito interessante, a qual a gente deu o título de uma fé extraordinária na ação. Especialmente nesses últimos dias, onde temos visto tanta coisa ruim acontecendo, tantas famílias enlutadas, tantas dificuldades sendo colocadas nas mídias, em todos os polos, na TV, nos jornais, famílias sofrendo, famílias destruídas, e esse impacto alcançando os nossos lares, as nossas portas, as informações efervescendo todos os dias. E para receber essas informações e poder, de fato, ter uma palavra que traga, que mencione que o Senhor está acima de todas as coisas, acima de todas as dificuldades, e esse mesmo Deus é que se propõe, através do Espírito Santo, através do seu Filho Jesus e através da sua palavra, funcionar como alimento diário, palavra viva, para que nós não nos entristeçamos a despeito de todas as coisas ruins que têm acontecido, mas que nós busquemos e encontremos no Senhor o descanso e o conforto e o consolo necessário. Tá bom? Então vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 3. Vamos ler todos juntos. Diz assim: Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado. Os meus soldados e os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor juntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Olha só que interessante essa passagem. Vamos recordar algumas coisas muito importantes. Eliseu, nesse momento, é profeta, mas um profeta que atua muito mais próximo de Judá, a saber, Josafá, que é o rei daquela terra. E interessante também pontuar que o acordo que havia entre os moabitas, ele era especificamente com o rei Acabe, que havia de falecer, acabado de falecer o rei Acabe, e o seu filho Jorão tinha sido entronizado, rei de Israel. Entretanto, não havia essa relação de amizade, esse vínculo familiar ou comercial ou uma outra estratégia entre os moabitas e entre o povo de Israel. Uma vez que não havia essa percepção importante, essa relação, essa junção de reinos, o rei Jorão entende claramente que será invadido pelos moabitas. Uma vez que isso está claro, qual o primeiro procedimento que ele adota? Encontrar-se com o rei Josafá, solicitar apoio e, além disso, unir os 3 reinos, Israel, Judá e Edom, para que juntos caminhem até os moabitas e lá enfrentem o rei Messa. Interessante pontuar: em momento nenhum nessa caminhada a gente percebe a preocupação deste rei, Jorão, em buscar a presença do Senhor. Uma das coisas, obviamente, que é importante a gente destacar, feita por ele, é que ele derruba a coluna sagrada de Baal. Ponto positivo para o rei Jorão nesse aspecto. Entretanto, a palavra de Deus diz que
ele persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Quer dizer, ele abriu mão, ele rompeu com as relações que havia. Seu pai, o rei anterior, no que diz respeito a se abraçar a doutrina de Baal. Você veja como é interessante, ele rompe com essa aproximação ao Deus Baal, mas não abre mão por completo de outras doutrinas que eram nefastas, que desagradavam o Senhor Deus. Isso faz toda a diferença. E uma das coisas que me chama a atenção é exatamente essa posição do rei Jorão, filho de Acabe, diante dos ensinamentos que o Senhor pretendia desenvolver perante o seu povo. Isso me chama muita atenção. Vamos observar que quando ele recruta, quando ele solicita apoio de Edom e solicita apoio de Judá, para que invadam juntos os 3 reis o reino dos Moabitas, ele ainda decide, de maneira equivocada, caminhar pelo deserto. Ora, sabe-se que naquele momento era extremamente complicado você deslocar aquela quantidade de pessoas, 3 exércitos, por assim dizer, e ter água suficiente para abastecer os animais e os soldados. Mas ainda assim ele entende que essa estratégia era mais apropriada para enfrentar os moabitas. Uma vez que nós temos esse conhecimento, a gente continua caminhando pela palavra, pelos versículos posteriores, e a gente continua não enxergando a busca, né, da presença do Senhor, para que isso possa, de fato, ser uma medida correta, apropriada. Não nos esqueçamos que há uma aproximação importante entre o profeta Eliseu e o povo de Judá. E lá na frente, quando você continua lendo este capítulo, você verifica que Eliseu, o profeta, ele busca a presença de Deus, mas por amor e por uma relação importante, segura, firme, continuada com Judá, não com Israel. Então, quando ele percebe a dificuldade onde ele colocou todos os exércitos, aí sim ele busca a presença de Deus. Mas vamos esquecer isso por um instante e vamos pensar em outras coisas. Recorda do título deste estudo, Uma Fé Extraordinária na Ação? Uma das coisas que me chama a atenção nessa postura, por assim dizer, descomprometida, descompromissada do rei Jorão, é que ele rompe com Baal, mas ele não rompe com o pecado. Ele caminha metade do caminho, por assim dizer, sendo até redundante, mas ele não faz o caminho completo de aproximação a Deus. Ele abre mão daquele ritual destinado à adoração de Baal, mas não abre mão, como o capítulo 3º, como o versículo 3º nos diz, que ele persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. E a gente recorda de tantos versículos maravilhosos da Bíblia, e em especial recorda agora aquele que diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Né? Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, quando eu olho para este versículo específico, onde ele diz, no versículo 3º, no entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou, eu vejo exatamente isso acontecendo. Quer dizer, ele rompe com um dos pecados, que era a adoração a Baal, mas não se esquiva dos demais pecados. E como é que nós enxergamos isso, trazendo para a nossa realidade, trazendo isso para as nossas vidas? São perguntas que precisam ser respondidas. A primeira pergunta talvez seja essa: quando eu olho para a minha vida e eu listo os pecados que cometo regularmente, estou disposto a abrir mão de todos eles, uma vez que sei quais são? Primeira pergunta. A segunda pergunta é: quando eu desisto de pecar, eu faço isso profundamente? Eu faço isso com inteireza de coração? Terceira pergunta: há algum pecado hoje que eu preciso confessar diante de Deus? Há algum pecado que eu precise abrir mão completamente hoje do meu conhecimento? São 3 perguntas que a gente precisa se fazer.
para que a gente possa avançar e avançar buscando a resposta de Deus. Este rei de Israel, ele abriu mão de um pecado, mas não se desviou dos demais. Eu e você precisamos entender quais são os pecados que temos cometido, abrir mão de todos eles. A gente não pode, não deve selecionar qual pecado a gente vai se esquivar. A gente precisa listar quais são os pecados que cometemos regularmente. E precisamos deletá-los, abrir mão de todos eles, para que a gente possa buscar de fato a presença de Deus, consagrar a nossa vida e ouvir o Senhor falar conosco diretamente. Porque a Bíblia diz que aquilo que separa o homem de Deus é o pecado. Tá bom? Então que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.